E agora que a gente vai chegar na minha teoria, porque tirando o The Stand, que estreou em 2020, Aquaman estava ali para estrear em 2018 e foi quando todo o rolo com o artigo iria começar. E eu quero traduzir para vocês o que eu acredito que levou essa moça a tomar essa atitude ousada. Porém, para que isso aconteça, vocês precisam entender o que estava acontecendo na época em Hollywood. Então eu vou explicar para vocês o contexto social da época, que eu acredito que facilitará a compreensão dos eventos que eu vou expor aqui. O movimento Me Too havia explodido no final de 2017, derrubando o terrível Harvey Weinstein e o monstro do Bill Cosby. Houve cancelamentos, perdas de empregos e até condenações. As acusações de abuso, assédio, chegaram às manchetes, geralmente eram sobre homens famosos, e muitas de suas vítimas também eram atrizes famosas. Foi tão grande que até homens se manifestaram como sendo vítimas de grandes produtores ou diretores de Hollywood. Muitas das alegações relatavam abusos nas suítes de coberturas de hotéis de luxo. Mas as pessoas comuns também se viram nas histórias. Aquele chefe que ofereceu turnos extras em troca de um encontro, a reunião em que uma pessoa relatou para o chefe que um colega de classe a atacou e ele então puniu a denunciante em vez do atacante. Ou então foi aquele momento em que uma mulher não conseguiu dizer não ou não podia dizer não. E até aquele momento em que uma mulher disse não, isso não importou para o agressor. Escândalos começaram a aparecer para todos os cantos e para todos os lados. Quando as primeiras histórias começaram a ser divulgadas aos montes, críticos e comentaristas levantaram preocupações sobre os acusados e o devido processo. Só que isso foi abafado. Com a justiça atingindo pessoas realmente culpadas, o slogan do movimento passou a sofrer uma metamorfose. Acreditar nas mulheres evoluiu para acredite em todas as mulheres, chegando a acredite automaticamente nas mulheres. As emissoras de televisão, artistas, ativistas e movimentos políticos liderados pelo Me Too ortogaram com o apoio quase que unânime da elite hollywoodiana que a palavra da mulher era a única prova necessária para condenar um homem. Pessoas mais ponderadas tentaram gritar que havia slogans mais moderados que deveriam ser usados, como não descarte as mulheres, dê às mulheres uma audiência justa, ou o devido processo legal é ótimo. Mas isso não importou. E a força foi tão grande que até as matérias passaram a ser completamente explícitas a um nível bastante intimidador. O USA Today, que é um jornal gigante nos Estados Unidos, fez uma matéria em janeiro de 2018 com o título Sim, é difícil ser homem na era Me Too e Time's Up. E deveria ser. A mídia passou a vincular frases frequentes como devemos acreditar em todas as mulheres e é uma piada que os homens tenham medo. Se os homens não fizerem nada de errado, não terão com que se preocupar. Eles deveriam checar seu privilégio masculino. Rapidamente, o movimento perdeu o equilíbrio e a esteira se tornou um trator. O que aconteceu foi uma febre de verdadeiros narcisistas ansiosos para se apresentar como vítimas e ganhar a atenção. E para piorar, homens falsamente acusados buscaram por ajuda em movimentos, mas ninguém queria ouvir suas histórias, pelo fato de serem homens. Nas universidades, as denúncias anônimas passaram a ser publicadas em contas no Instagram, causando um verdadeiro caos nos campos escolares. Ninguém conseguia confirmar se a denúncia era verdadeira ou falsa, mas o suposto culpado era exposto. E as tragédias passaram a acontecer. As circunstâncias chegaram a níveis tão graves que muitas acusações driblavam a lei para se manterem vivas. Uma garota colocou um post-it em um banheiro masculino que dizia há um estuprador em nossa escola e você sabe quem é. Ela não foi atacada e nem estava se referindo a ninguém em particular. Segundo ela, haviam vários desses agressores na escola. Acontece que um aluno foi relacionado a esse bilhete, sem provas, e ele começou a sentir o ostracismo de seus colegas. E a coisa ficou pior. Ele foi afastado da escola por cerca de 8 dias, e a sua mãe relatou aos funcionários da escola que acreditava que o seu filho havia sido escolhido por causa da nota.
A escola, então, suspendeu essa aluna e o Tribunal de Apelações dos Estados Unidos do Primeiro Circuito condenou a escola, pois eles haviam violado a Constituição quando suspenderam a aluna. Afinal, os alunos de escolas públicas têm os direitos da primeira emenda à liberdade de expressão. E aí, nessa época, a revista Forbes publicou um artigo que não teve repercussão nenhuma, escrito por uma mulher que havia sido violada em sua infância, só que dessa vez ela estava expondo o outro lado da mesa. Ela passou a descrever como as acusações falsas tomaram uma forma incontrolável. E ela destrinchou um quadro sobre a dificuldade de um inocente falsamente acusado de apresentar o seu caso no Tribunal da Opinião Pública, quando o padrão era acreditar em todas as mulheres. Ou seja, se você chama uma mulher de mentirosa, mesmo que não tenha feito o que está sendo acusado, você é culpado de chamar uma mulher de mentirosa. Então não há saída. Se você não negar, você é considerado culpado. E se você negar, você cometeu um pecado político adicional. Então acaba que a situação era uma armadilha. E isso, obviamente, era horrível. Ou os homens assumiam a sua culpa, ou eles assumiam que não deveriam estar afirmando sua inocência. Foi constatado que era quase impossível combater as acusações quando elas eram feitas. De acordo com o IEOC, o Congresso americano, houve 7.514 acusações de assédio registradas em 2019. Pelo menos 750 pessoas foram falsamente acusadas. 750 pessoas tiveram suas carreiras destruídas, suas reputações manchadas e anos de trabalho duro desmoronaram quando elas não mereciam. Tudo isso sem um processo justo. E os dados do Congresso americano não incluem toda a gama de denúncias de assédio, uma vez que também não incluem acusações feitas a agências estaduais ou locais, ou seja, aqueles que não são denunciados por meio de canais governamentais. Então, potencialmente, os números são ainda maiores. E isso começou a emergir reações em cadeia, porque entre vários homens culpados que estavam caindo, homens inocentes passaram a ser vítimas de oportunistas. Uma pesquisa descobriu que 57% dos adultos americanos estavam igualmente preocupados com as mulheres jovens e com o assédio que poderiam enfrentar, assim como os homens jovens que também estavam temendo falsas acusações que poderiam enfrentar. O impacto foi tão grande que em 2019, 60% dos gerentes do sexo masculino relataram sentir-se muito nervosos com a possibilidade de serem acusados de assédio por interagir com mulheres em campos de atividade de trabalho comum, como orientação, socialização e reuniões individuais. Isso foi um aumento de 32% em relação a 2018, com mais de 36% dos homens dizendo que passaram a evitar encontrar-se ativamente com mulheres em cargos de nível júnior, o que, consequência, acabou por reduzir efetivamente a chance das mulheres de subirem na escada corporativa. Olha que loucura! Várias empresas passaram a adotar advogados em suas reuniões coletivas, reuniões normais os advogados estavam presentes, para garantir que a empresa ou o executivo fosse protegido caso alguém decidisse inventar alguma acusação. E o medo foi tão grande que as mulheres pararam de ser promovidas, porque ninguém é promovido sem passar por uma reunião individual. Então a maior parte dos gerentes estava com medo de chamar uma mulher para ir até sua sala para conversar com ela. E depois veio à tona outra pesquisa que os homens mais velhos estavam 9 vezes mais hesitantes em viajar com mulheres e 6 vezes mais propensos a hesitar um jantar de trabalho. Aí alguém do movimento Me Too veio ao público e disse: não basta não nos assediar, você também não pode nos ignorar, homens. Durante o último ano, os produtores, os homens de Hollywood, relataram um padrão. Eles têm procurado realizar reuniões com mulheres online para que fique registrado as gravações, para que possam se proteger caso alguém decida fazer alguma reclamação. E muitos produtores também passaram a exigir dos estúdios que advogados estejam presentes em suas reuniões e também na sala de roteiristas. E independente dos efeitos colaterais, o movimento Me Too atingiu seu auge e de 2017 para 2018 as mulheres, celebridades, claro, estavam com tudo. E o jogo virou. E no topo dele, qualquer artista seria ouvida, não importa o que dissesse. A lei seria essa dali pra frente. E é aqui que a Amber Heard entra. A Amber tem 35 aparições em filmes, mais uma aparição no filme Liga da Justiça de Zack Snyder. É o mesmo filme, só que com a versão desse diretor. Ela não teve que regravar nada, eles só usaram o que ela já tinha gravado e colocaram nesse filme. E ela também teve 12 papéis na televisão. Ela é uma atriz fracassada? Não. Ela é uma atriz de sucesso? Não. Por que ela não é uma atriz fracassada?
porque ela conseguiu papéis, ela foi paga para atuar nesses filmes, e ela conseguiu se manter financeiramente dessa forma, trabalhando como atriz. Por que ela não é uma atriz de sucesso? Porque os filmes em que ela atuou não fizeram sucesso. Vamos olhar de uma forma mais aprofundada aqui. Todos os filmes em que ela foi a principal estrela, ou foi um desastre financeiro e um desastre de crítica. Os poucos filmes de sucesso em que ela participou, ela tinha um papel pequeno ou era uma coadjuvante. Ela nunca teve um momento só dela. O que a Amber chegou mais perto de desfrutar foi Aquaman. E ainda assim foi ofuscada pelo Jason Momoa, Nicole Kidman e outras pessoas que participaram do filme. Em Aquaman, ela sofreu críticas à sua atuação e também à química com o personagem principal. Em Hollywood, a idade é muito importante para obter papéis. Um ator de 70 anos não vai protagonizar filmes de ação, sequestro no barco do Havaí, casa do terror não sei aonde, não vai. Uma atriz de 40, 50 anos não vai conseguir fazer um papel de mocinha. Você pode ver que atrizes renomadas como Sandra Bullock, Nicole Kidman, Reese Witherspoon, todas vencedoras do Oscar, têm financiado ou atuado como produtoras em seus recentes projetos, tanto de cinema e televisão, através de minisséries, que é o caso da Nicole e da Reese. Todas elas já falaram da dificuldade em conseguir papéis importantes ou relevantes nessa faixa etária, mesmo sendo atrizes famosas, reconhecidas. Talvez a Reese nem tanto aqui no Brasil, mas a Nicole Kidman, a Sandra Bullock, se saírem na rua, muita gente vai reconhecer. E essas mulheres são milionárias e literalmente estão correndo atrás. Você pode olhar a ficha da Nicole Kidman, eu dei uma boa analisada. Ela tem investido muito em projetos de minisséries nos últimos anos e ela tem financiado, ela tem participado da produção ativamente para conseguir ainda atuar de forma relevante. Agora imagina Amber Heard vendo a sua juventude escorrer pelos dedos, já que ela era muito colocada nesses filmes por causa da sua beleza e sensualidade. E ela vendo a carreira dela não decolando de jeito nenhum. E ela chega no ano de 2018 com então 32 anos, e com Aquaman prestes a estrear. Anteriormente, a Amber já havia tentado fazer sucesso criando uma sequência de armações usando o TMZ, além da própria ordem de restrição contra o seu ex-marido celebridade, Johnny Depp. A estratégia não deu muito certo. A Amber teve que derrubar a ordem de restrição, assinou um acordo de divórcio, ficou com 7 milhões de dólares e foi obrigada a cumprir uma cláusula que a impedia de falar mal do Johnny. 2016 passou e em 2017 ela tentou novamente chamar a atenção. Vou doar todo o dinheiro do meu divórcio, não quero nada naquele casamento, eu vou doar tudo! E ela repetiu e repetiu essa mentira, mas isso não foi capaz de chamar os holofotes para si e nem de fazer com que ofertas de papéis importantes chegassem a seu agente. E é aí que ela vê uma luz no fim do túnel. O filme Aquaman era um baita desafio para o estúdio. Primeiro, porque a DC Filmes já havia experimentado fracassos com seus recentes filmes, exceto Mulher Maravilha, e eles não estavam conseguindo atrair o público em geral. Já tinham levado na cara, ou na bilheteria, ou então com a crítica, que pisoteava suas produções. Em segundo lugar, Aquaman tinha o desafio de chegar à ascensão em meio a uma enxurrada de competição de Natal, ou seja, filmes bem familiares que estreariam nessa época de dezembro. E é aí que uma reviravolta começa a acontecer. Aquaman começa a ser visto com bons olhos, o trailer é muito bem recebido e os analistas financeiros e prestigiados, inclusive a revista Forbes, começaram a projetar que Aquaman teria um fim de semana bastante acalorado, arrebatando uma estreia total de 65 a 70 milhões de dólares. A Warner Bros. Nessa época estava trabalhando em um marketing pesado e pela primeira vez para os moldes da DC, uma publicidade organizada. Ninguém saiu falando mal do filme, ninguém abandonou a produção e disse que estava um horror, como aconteceu com os filmes anteriores. O filme estava com a sua imagem intacta. E chegando em dezembro, estava claro que o filme não passaria em branco e tinha um potencial para ser um sucesso ainda maior. E foi nesse momento que a Amber decidiu agir. Afinal, o timing era perfeito. Ela tinha o movimento Me Too ao seu lado e um filme que estrearia em 4.125 salas de cinemas americanos, além de um amplo lançamento simultâneo em mais de 40 países, o que de certeza lhe daria destaque nas manchetes globais, se ela aparecesse com a história certa. E de certa forma, uma parte do pensamento dela até que faz sentido. A gente pode olhar aqui mesmo no Brasil.
Quantas mulheres ficaram famosas depois que o namorado super famoso ou um cônjuge famoso faleceu? Quantas ex ficaram conhecidas de um jeito trágico ou então decorrentes de uma situação dramática? E nos Estados Unidos não é diferente. Várias mulheres ficaram famosas assim. E então a Amber arquitetou tudo. Com a organização sem fins lucrativos, a União Americana das Liberdades Civis. Ela havia sido nomeada embaixadora dos direitos das mulheres com foco na violência de gênero, a ACLU. E lembrando que essa agência já sofreu com acusações de doações em troca de títulos de embaixadores ou endossos em artigos de opinião. E a Amber elaborou com a equipe da organização um artigo inflado, que foi o centro do processo. Há 2 anos eu me tornei uma figura pública que representa a violência íntima e senti a ira de nossa cultura, e isso precisa mudar. Como revelado no tribunal, a Amber pressionou por uma data de publicação que coincidisse com o lançamento do filme Aquaman. E então a ACLU entrou em contato com o editorial do Washington Post e logo depois o editorial foi publicado. Eu acredito que a Amber achou que dessa vez, se ela revivesse essas acusações contra o Johnny Depp, ela conseguiria o destaque que tanto buscava e chamaria a atenção de todos, ficando amplamente conhecida através de um filme e um escândalo ao mesmo tempo. A princípio, a Amber foi nomeada como defensora dos direitos humanos do Escritório de Direitos Humanos das Nações Unidas. Sim, a ONU gostou do artigo dela e falou: vem cá, você representa tudo que a gente precisa. E a imprensa até a apoiou, mas o público não. Vazamentos sérios passaram a ocorrer ao longo de vários anos. E muitas pessoas começaram a desconfiar da história dela. E com algumas informações que apontavam que a sua história de sobrevivência era completamente falsa, sua má reputação começou a emergir diante o público. Os papéis que ela queria não chegaram. E agora que ela perdeu a batalha judicial, se ela está esperando convites para atuar em filmes grandes, ela vai ter que esperar sentada, porque esses papéis não vão chegar. O plano da Amber era mirabolante, mas nem todos os planos malignos dão certo, por mais bem elaborados que sejam. A Amber foi diagnosticada com um transtorno limítrofe, mais conhecido como borderline. Pessoas com esse transtorno de personalidade podem se apresentar como sofisticadas, fofas e femininas, mas na realidade podem ser muito destrutivas, dramáticas, erráticas e imprevisíveis. E podem ter problemas para regular suas emoções. Controlar seu comportamento e manter relacionamentos estáveis é uma tarefa muito difícil para essas pessoas. E o transtorno de personalidade limítrofe é um tipo de transtorno mental que afeta como uma pessoa pensa e sente sobre si mesma. Esses indivíduos, eles sentem sintomas crônicos de vazio e eles têm difusão de identidade, o que significa que eles sentem que não sabem quem são. E isso pode ser tão extremo que eles tentam se juntar a um culto ou assumir uma persona que lhes dê alguma sensação de que são reais e que eles têm uma identidade. Eles tendem a ter um medo muito extremo de abandono e eles tendem a ter mudanças extremas de humor. E então, essas pessoas podem repentinamente ser acionadas para raiva ou tristeza. Indivíduos com esse transtorno também são altamente emocionais e precisam ser o centro das atenções em todos os momentos. Quando não são o centro das atenções, muitas vezes eles têm uma crise emocional que chama a atenção de volta para eles. E eles são coloridos e podem até ser emocionantes de se estar perto, porque parecem experimentar a vida de forma tão vívida. Só que depois de um tempo, os parceiros tendem a se cansar deles porque seu comportamento é exaustivo. Então essas pessoas tendem a ter um estilo cognitivo impressionista, o que significa que eles experimentam a vida vagamente e lembram a sensação de como algo os fez sentir, em vez de detalhes que permitiriam a alguém a desenvolver uma compreensão profunda do que aconteceu com eles. A Amber embarcou em uma profissão que dá visibilidade, que gera poder, sucesso e dinheiro. Acontece que ela não chegou onde esperava. E, francamente, nem se chegasse ela ficaria satisfeita. O topo de Hollywood nunca é suficiente pra ninguém. Atores pequenos sofrem, atores de médio porte sofrem e atores de grande porte sofrem também. Cada um com as suas dificuldades. Há aqueles que sofrem porque nunca foram indicadas ao Oscar,
Há aqueles que sofrem porque ganharam o Oscar apenas uma vez e depois disso nunca mais conseguiram um papel relevante. Há aqueles que lamentam não conseguir repetir o sucesso do passado. E há aqueles que choram por nunca ter conseguido um sucesso. Há atrizes mais velhas que reclamam o fato de que atrizes mais novas conseguem papéis mais importantes. E há atrizes mais novas que se queixam que muitos dos papéis que são convidadas a atuar são papéis sensuais e que exploram a sexualidade. Há atrizes que reclamam que ficaram caracterizadas por um só papel, como a atriz Jamie Lee Curtis, que reclama até hoje o fato de nunca ter conseguido superar o filme Halloween de 1972. Ela deu uma declaração dizendo que já escreveu livros, que já atuou em outros filmes, e não importa o que ela faça, aonde quer que ela vá, ela é reconhecida como a Laurie Strode de Halloween. Há atrizes como Neve Campbell, a estrela da franquia Pânico. Ela recebe 5, 6 convites por semana para atuar em um filme de terror. Ela rejeita todos, pois ela diz que não aguenta mais ser caracterizada apenas pela sua personagem, a eterna Sidney Prescott, da franquia Pânico. Há atrizes como Jennifer Aniston que se mostram frustradas por ver apenas filmes de super-heróis atraindo a atenção do público. Ou então, como ela mesma disse, ela não é convidada para as produções que gostaria de estar, e as produções para a qual é chamada são papéis superficiais. Há também atrizes como Viola Davis, que reclama pelo fato do seu salário ser menor que uma atriz branca. Ou então há atrizes no auge, como a Elizabeth Olsen, que reclama pelo fato de seu contrato na Marvel a impedir de aceitar papéis os quais é convidada. E também temos a atriz Ellen Pompeo, estrela da série Grey's Anatomy, que tem mais de 15 temporadas. A série está no ar há mais de 15 anos. A atriz ganha quase 1 milhão por episódio e ela reclama que o sucesso da série afundou sua chance de fazer sucesso no cinema. A conclusão que eu chego é que em Hollywood a frustração sempre vai estar presente e acompanhar quem quer que seja. Seja por um sucesso que nunca aconteceu, por um sucesso que nunca se repetiu, ou então por um sucesso que não passa, ofuscando outros trabalhos que deveriam brilhar. A pressão hollywoodiana tem seu preço. E ele é muito caro. E eu acho que na Amber, a filmografia dela mostra um padrão. É óbvio que essa moça tem uma amarra nos pés. Porque tudo o que ela fez ou afunda, ou então não vai tão bem assim. Tudo que Amber Heard toca é destruído. Aquaman até fez sucesso, mas ela não. O preço da difamação pode ser bem caro. E as consequências de um golpe podem ser devastadores. Na ambição de ganhar, a Amber perdeu quase tudo e ainda pode perder tudo. Há muitas pessoas como ela em nosso meio e precisamos aprender a reconhecer para que não sejamos vítimas ou um degrau de sua escada. Reconheça os sinais, pois eles estão aí e sempre estiveram, seja em figuras públicas ou em pessoas que fazem parte da sua vida. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa biografia. A gente vai ter um episódio agora que vai revelar as coisas que a Elaine andou fazendo após o término do julgamento, vocês não vão acreditar. Se você quiser saber mais sobre mim, adquira meu livro. Você pode adquirir pelo meu site, é enviado para todo o Brasil, onde quer que você esteja, e no mundo também. Se você quiser, o livro vai autografado, você ganha marcadores, um pôster exclusivo também. Esse livro conta a história de um rapaz chamado Jack Wilber, que se vê preso em uma terrível maldição hereditária, enquanto ele precisa enfrentar o serial killer que está escondido em sua própria casa. Eu tenho um canal de cortes, onde as análises dos episódios são recortadas e postadas por lá. Tem um canal no Telegram, você pode me seguir no Instagram, Gustavo N Psicanalista. A gente se vê no próximo caso e não se esqueça que aqui você sempre vai ter um amigo. Até mais, pessoal!